Pessoal, boa tarde, tudo bem? Estão visualizando aí o que eu estou projetando? Estão me escutando? Tá, professor, escutando, tá dando pra ver, sim. Tranquilo. Então, seguinte, gente. Hoje, ontem nós vimos aquela questão da parte do redutor, hoje nós vamos ver a parte, no caso, de projeção e o cálculo, por exemplo, que a gente tem que fazer para verificar a pré-carga e projeção do pinhão, tá? O que vai mudar, por exemplo, de um trator para o outro? Se eu pegar sei lá, um de 60 cavalos até um de 300 e, sei lá, 80, 400 cavalos, vocês vão ver que a dimensão vai aumentar, logicamente, o tamanho, no caso das carcaças, vão mudar, e vai mudar o que? Algumas projeções em relação a isso. Porque quando a gente vê que os conjuntos ficam de tamanhos diferentes, às vezes eles usam de alguns artifícios que vão mudar o posicionamento, por exemplo, de o calço para dar projeção, ou o calço para, no caso, restringir essa projeção, no caso, ou penetrar ou não penetrar mais na coroa. Tá? De um modo geral, vocês vão ver o seguinte, eu peguei aqui uma referência hoje, no caso da New Holland, tá? É um trator aqui de até 160 cavalos, 180 cavalos, e a gente vai ver assim. Então, primeiramente, o que o camarada tem que ver? Essa figura em 2D que a gente está vendo aqui, ele vai estar mostrando para nós algumas coisas. Então, eu tenho aqui, ó, a entrada aqui de cima, ou a gente vamos começar aqui, o número 1 aqui, ó, o vedador de óleo, onde dá vazamento, aquele negócio, todo vocês vão estar projetando aqui, tá? Porca do pinhão, o pinhão em si, número 3, calço de pré-carga do rolamento do pinhão. Esse calço de pré-carga, todo mundo sabe o que é pré-carga ou interferência? Já ouviram falar nisso lá na montagem de algum conjunto de caixa, do motor, alguma coisa assim ou não? Mussolini viu alguma coisa? Adalto? Ou se não, o Lucas Chess lá, o Lucas Andrade? Alha? Eu nunca vi, professor. Nunca falaram para vocês sobre o que é interferência? Eu nunca ouvi falar. Então tá. Vamos pensar assim, gente. Se eu montar algo, ontem nós falamos algumas coisas disso, por exemplo, quando eu falava que dava pré-carga no rolamento, quando eu falar que estou dando interferência, é justamente isso. Então, a gente, na hora que for dar uma pré-carga, eu estou chegando na posição ideal dele, tá?
Só que, a partir dali, eu vou, no caso, dar uma pré-carga a mais para tirar a folga do rolamento. Porque o rolamento, se ele tiver com folga, ele vai destruir, no caso, esse conjunto. Tá? Então, se eu pegar um pinhão que ele começa a trabalhar fora de centro, que o rolamento está folgado ali, ó, o que vai acontecer? Ele vai comer, no caso, os dentes do pinhão e os dentes da coroa. E quando a gente fala que vai dando pré-carga, a gente, no caso, vai estar empurrando esses rolamentos, no caso, um de encontro ao outro, para ele ficar o quê? Travado naquela posição, tá? E tendo uma sobrecarga, e ele vai ficar o quê? Centrado sem, mesmo que ele esteja fazendo esforço, ele não vai sair daquela posição, tá? A gente tem que pensar dessa forma. É a mesma coisa. Eu vou medir essa pré-carga que é do pinhão, e depois eu vou ter que medir a pré-carga que é, no caso da coroa, em relação ao pinhão, tá? Que são dois rolamentos que eu tenho lateral também, que eles também não podem ficar com folga. Então, nós vamos ter aqui, nesse diferencial, 4, no caso, rolamento. Tem o rolamento anterior e posterior do pinhão, e eu tenho o rolamento do lado da coroa e do lado oposto à coroa, tá? São esses 4 rolamentos que, no caso, tem no sistema. E assim, se eu precisar trocar a carcaça, tá? Eu tenho que fazer todas as regulagens. Se eu precisar trocar só, no caso, satélite planetária, não preciso fazer, no caso, regulagem dessas laterais, a não ser que se eu tenho que tirar ele fora. Se eu tiver que tirar ele fora, eu tenho que fazer a folga entre dente. Agora, a projeção, a profundidade do pinhão em relação à coroa, eu não vou precisar corrigir, porque eu não mexi no pinhão, tá? E se eu tiver que trocar os rolamentos? Se eu tiver que trocar os rolamentos, no caso do diferencial, eu tenho que fazer todas as regulagens necessárias para o funcionamento perfeito desse cara. Tem muita gente que fala assim, não precisa, que isso aqui já é para trator, vai aguentar o repuxo. Mas só que é o seguinte, se vocês pegar um dente desse que tiver projeção muito na ponta, ou muito, no caso, profundo, vocês vão ver que a vida útil desse camarada vai ser comprometida, gente. Não vai aguentar, tá? Então, tomem cuidado em relação a isso daí. Então, a gente tem aqui, ó, a gente pegou aqui, ó, pré-carga do rolamento do pinhão, é dado aqui, no caso, com esse calço que está mostrando aqui, o número 4, né? É um calço aqui entre os dois rolamentos, tá? O que vai acontecer? Eu vou apertar um rolamento de encontro ao outro, na verdade. Então, quando eu faço isso, eu estou dando a pré-carga. Se eu colocar mais calço, eu afasto. Se eu tirar calço, ele vai prender mais, porque eu estou apertando. Depois eu tenho 5 aqui, que é o calço de profundidade do pinhão em relação à coroa. Esse calço de profundidade, ele está onde aqui, ó? Ele está... O pinhão, ele está, no caso, o pinhão, o calço e depois o rolamento. Então, se eu colocar calço aqui, eu projeto esse pinhão mais para dentro. Se eu tirar calço, eu afasto o pinhão da coroa, tá? A gente já tem que prestar atenção nisso. Algumas montadoras que mexem com essa parte de diferencial para todos os veículos, e tem uns que tratam assim, S1, S2 e S3. O que é S1, S2 e S3? S1 e S2 é calço do lado da coroa e do lado oposto à coroa. E S3 é o cálculo de profundidade do pinhão em relação à coroa, tá? Tratam, apelidando eles dessa forma. Nós vamos ver lá, para frente, como é que eles vão chamar aqui. Eles vão chamar por letras aqui, para a gente estar, no caso, fazendo aí a regulagem. Aí a gente tem aqui a porca de ajuste da pré-carga do rolamento do diferencial. Então, mostra aqui o número 6. Cadê ela aqui? 5, 6. Tá aqui, ó. E aí, eu tenho no lado da coroa, tá? E tem do lado oposto à coroa. Só que aí depende muito, no caso, qual que é o diferencial que a gente está falando. Se for um diferencial que tem, no caso, bloqueio que seja de fricção, tá? Ele não tem essa porca do outro lado. Quando eu não tenho bloqueio por flexão ou não tenho bloqueio, vocês vão ver que ele tem, no caso, duas porcas, uma de cada lado. Daí eu posso ajustar as duas. Tá?
Trava de segurança da porca de ajuste da pré-carga, no caso do rolamento do diferencial. Então, mostra aqui o 7 aqui embaixo. Então, para segurar ela na posição, uma porca, um parafuso que vai estar colocado ali. Roda da coroa, ou, no caso, a engrenagem de coroa. Placas de fricção aqui, ó. Essa placa de fricção aqui, ele está mostrando que é, no caso, um diferencial com, na verdade, bloqueio por fricção. Placa separadora, no caso de aço. Porca de ajuste da pré-carga do rolamento, do caso diferencial. Aí a 11 aqui, ó, desse outro lado. Planetárias e satélites. Uma pergunta. O que faz a diferença, por exemplo, de uma roda para outra? O que muda a rotação de uma roda para outra? Quem que é o responsável para nós? Alguém sabe me dizer aí? De dentro do diferencial, quem que é o conjunto que faz fazer diferença no caso das rodas aí? José Jordani, sabe, José? Alia, tá escutando? Não? Alô. Oi, Opa, não tava conseguindo ligar o microfone. Qual que é a pergunta, professor? Qual que é o conjunto responsável em fazer a diferença, no caso das rodas, uma em relação à outra aí? Sabe me dizer? Dentro do diferencial, do conjunto diferencial. Conjunto... as engrenagens que giram em volta da... eu esqueci o nome. Satélite planetário. É isso? A planetária. Então. Não é? Você está correto. Então, o que acontece, gente? Se eu falar que vou bloquear uma roda, o que vai acontecer com essas satélites planetárias? Elas vão ser travadas, tá? Então, se a gente pegar um sistema que é por fricção, eu consigo que ele ande até uma determinada rotação sem danificar o conjunto. Se ele for engrenamento por engate ou, no caso, dente, alguma coisa assim, eu não posso manter ele bloqueado. Se eu manter ele bloqueado, eu quebro, tá? Porque o torque gerado, no caso, pelo trator é muito alto, e se eu fizer curva dele com ele, no caso, bloqueado assim, ele vai acabar danificando. Existe já nos tratores desses modernos o que é o desarme, que a gente chama. Ultrapassou lá, no caso, a angulação ou a velocidade, ele vai acabar desarmando. E se for um com fricção, a fricção ele permite, por exemplo, que você faça a curva ainda mesmo com ele, no caso, bloqueado, tá? Então, a gente tem essa situação aí. Sempre vai ser esse conjunto de planetário e satélite. Aí, dependendo do tamanho do trator, igual eu falei para vocês, eu posso ter um conjunto de planetário e satélite com 2 planetárias e 2 satélites. Ou eu posso ter 2 planetárias e 4 satélites. Aí depende do tamanho do diferencial. Geralmente, os diferenciais traseiros, lá vocês vão ver que a maioria deles trabalham como a dimensão deles são maiores, vocês vão ver que ele trabalha com 4, no caso, engrenagem de satélite, tá? Aqui, ó, como é que nós vamos começar a fazer a ajustagem? Então, para desmontar, todo santo ajuda. Isso não tem problema nenhum. O pessoal vai lá e desmonta com a maior facilidade, tá? E aí o cara vai ter que começar a fazer o quê? Ó? Ajuste da profundidade do pinhão. Como é que ele vai fazer? Ele vai pegar essa ferramenta, a CNH aqui, ó, tá? A 250008. O que é? Isso aqui é um pinhão, a gente chama pinhão, no caso, falso. Tá? O que é um pinhão falso? No lugar do pinhão original, eu vou colocar essa ferramenta e vou começar a delinear e começar a fazer os cálculos para me achar as medidas que eu preciso. Então, o que vai acontecer? Eu vou usar os rolamentos que são do próprio conjunto diferencial. Tá? Então, instale ali, ó, instalou a ferramenta especial lá no lugar, tá? E determine a medida da carcaça, ou seja, a medida entre a capa do rolamento e o centro do mancal. O que é o centro do mancal? Então, vocês vão pegar, além do caso da ferramenta, no caso aqui que a gente está falando, que é 250008, ela faz parte, esse pino que vocês estão vendo aqui, que você vai colocar no lugar, eu vou estar utilizando também o quê? Um
No caso, pode ser aqui um paquímetro de profundidade. Se eu não tiver paquímetro de profundidade, eu posso usar um paquímetro, no caso, universal, tá? Com aquela haste de profundidade. E ainda, se eu quiser ser mais preciso ainda, o cara usa, no caso, um micrômetro de profundidade. Tá? Fiz isso, eu estou determinando a medida A. Não se esqueçam, ó, medida A que nós estamos falando aqui, que nós estamos achando. O que mais? Faça as medidas. Medida A, distância entre a capa do rolamento e o gabarito. Beleza. A medida B, ó. O que é a medida B? Diâmetro do gabarito também pertence à ferramenta. Então, eu tenho a medida B, que é esse cara aqui, ó. Estão vendo isso? A medida B é aquela haste que a gente tem anterior, que atravessa do mancal no outro. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou medir ela com paquímetro e também vou anotar. Tá? Você vai ser obrigado a ter um papel lá do lado, alguma coisa na hora que você estiver fazendo esse ajuste, porque você vai fazer isso em bancada, não embaixo do trator. Tá? Aí o que eu tenho mais aqui? Ó? Diâmetro do mancal do diferencial, meça, no caso, na parte lisa, sem rosca, com um paquímetro. Como é que eu faço para medir isso aqui, gente? Na verdade, eu tenho que fazer o quê? Apertar o mancal na medida padrão dele. Quanto que é aqui? 113 Nm, que dá aproximadamente 11,5 quilos de torque. Então, prendo isso aqui numa morsa lá e verifico nesse mancal aqui, tá? Qual que é a medida C. Então, eu já tenho a medida A, eu tenho a medida B e tenho a medida C. Isso eu tenho que, no caso, gravar e colocar lá, no caso, num papel lá, e vou gravando isso daí. O que mais? Achei isso daí, o que eu vou fazer? Olha que difícil que é fazer o cálculo. Ó. Eu vou pegar a medida A menos a medida B, tá? Mais, no caso aqui, C dividido por 2. Por que é C dividido por 2, gente? Eu vou taxar o centro de quê? Ó, eu não estou achando o centro, no caso, do eixo aqui, ó. Então, o rolamento vai estar na carcaça aqui. Vou pegar esse diâmetro total do conjunto aqui, divido por 2. Na hora que eu dividir por 2 aqui, eu acho o meio. Acho o centro, no caso, do meu eixo aqui, que é, no caso, da projeção do pinhão em relação à coroa. Se a gente voltar um pouquinho aqui, gente... Não, isso aqui não vai aparecer. Então vamos estar mais para frente. O que eu tenho aqui? A menos B mais C dividido por 2. Então, eu vou achar um valor que é a medida da carcaça. Tá? A medida da minha carcaça. Aqui começa a brincadeira que a gente vai ter que fazer as projeções. Então, eu tenho aqui, ó. O que é a H3? A H3 é a face, no caso do meu pinhão, até o centro da carcaça. Lembra que nós dividimos por 2 para achar o centro? Achamos o tamanho dessa carcaça? Então, eu achei aqui o centro da carcaça. Ele está fazendo a projeção, achei o centro. Ó. Então, eu tenho aqui H3. E H4, o que é? A face do rolamento até o centro. E a diferença entre os dois, o que é? S2. O que é a diferença entre os dois? H3 e H4. Então, eu tenho a medida corrigida com o cálculo. Então, como que eu vou fazer isso? Então, eu vou pegar lá a medida nominal do pinhão, medida do projeto, 115 milímetros. Medida corrigida com o cálculo. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou ter que achar esse valor, não vou? Para mim tá, no caso, fazendo a projeção do pinhão em relação à coroa. Tá? Mesmo se nós tivéssemos lá, no caso, desmontado lá e ter que fazer, nós íamos ter que fazer todo esse processo, gente. Desde o que a gente iniciou aqui, ó, fazendo isso aqui, usando, no caso, a ferramenta falsa, medindo esse cara, medindo, no caso, a carcaça, e aqui, verificando aqui a medida, no caso, padrão desse eixo aqui, 115 milímetros. O que eu vou ter lá?
Determine a medida nominal corrigida do pinhão. A medida nominal ou de projeto do pinhão para o eixo CNH é de 115 milímetros. E o valor da correção está marcado no pinhão. Aonde está marcado esse valor? Está aqui, ó. Nesse caso aqui, 0,000. Pode ser negativo ou pode ser positivo, tá? Aí vocês vão me perguntar, professor, o que é esse número 31.994? Alguém não quer saber o que é isso? Sabe o que é aí, o Lucas Chase? Alguém já fez o curso lá de diferencial lá na plataforma, não? Lucas, Chase, fez alguma coisa disso aí ou não? Eu fiz, professor, mas eu não lembro. É. Você viu, cara? Mocelin fez, Mocelin? Ou não tá escutando, Mocelin? Tá viajando? O Justo, certeza que fez, cara. Eu só que não faço esse curso. Você não fez nenhum ainda? Eu não, você falou. Senão você tá bonito, velho. Mas você já fez isso aqui lá com o pessoal, já, Dalton? O que é? Eu tava tomando café? É, o Justo tá dormindo. A medição de folga aí já. Você já fez essa projeção lá, Dalton, ou não? Do pinhão? É. Que tem que colocar o... Pinhão falso. Não, eu não fiz isso aí, não. Então, gente, por que eu vou ter que Eu fazer fiz isso? uma que pegava, colocava o relógio lá, daí fazia as medidas. Você viu folga entre dente, então. Vocês estão vendo aqui, gente, ó, só presta atenção. Aqui tem um pinhão, ó, no pinhão tá aqui, atrás tem um rolamento maior e um rolamento menor, tá? Que nós vamos colocar lá no pinhão falso. Então, a gente vai pegar o pinhão, ó, 115, medida nominal, mais a correção. Como que é a correção aqui? Se aqui for 0, for 8, for 10, for... eu vou ter que somar esse cara aqui, tá? Quando eu fizer isso aqui, o que vai acontecer, ó? Nesse caso aqui, ele voltou aqui e mostrou outra coisa, só para a gente mostrar aqui, ó. 7, no caso, mais ou menos 1 aqui. Então, calcule a medida S2 do calço usado da seguinte fórmula. Medida da carcaça menos o pinhão corrigido. Tá? O que é a medida da carcaça? Se a gente voltar lá no final, gente, eu vou só diminuir um do outro, eu vou ter o valor que eu vou precisar colocar do calço aqui, ó. Tá? Então, se eu voltar aqui, ó, a medida da carcaça, esse cara aqui, A menos B mais C dividido por 2. Isso é a medida da minha carcaça. Tá? E aí eu tenho, no caso, a medida nominal do pinhão, 115, e aí o corrigido. Eu vou pegar esse 115 mais a correção, que é esse, tá dando 0 aqui, vai ficar 115, mais aquele valor que eu achei. Então, calço da medida da carcaça, que é uma incógnita ali que a gente não achou ainda, era só para vocês entenderem o que é, e o pinhão corrigido, que é 115 mais 00, então 115. Então, eu pego esse valor da carcaça, menos esse aqui, eu achei o valor do calço que vai colocado aonde? Entre o pinhão e, no caso, o rolamento aqui, ó. É esse calço que eu vou colocar lá no lugar. Esse calço aqui é fornecido, às vezes, com variação de 5 em 5 centésimos. Tá? Porque o que vai acontecer? Se eu colocar, aumentar essa espessura aqui, o que acontece com esse pinhão? Ele vai mais para dentro. Se eu tirar, no caso, dessa espessura, desse calço aqui, esse pinhão vai mais afastar. Se eu tirar ele totalmente, vai afastar mais ainda. A maioria do pessoal que faz regulagem, o que os caras fazem? Ele vai lá, tira do velho e fala assim, eu tô trocando os rolamentos, mas agora eu vou manter a mesma medida. Então, o que o cara faz? Ele mantém e vai fazer a aferição. Se tiver muito fora, aí ele vai fazer a substituição desse calço ou não. Se ficar dentro do padrão, ele não mexe. Tá? É o tempo, como ele ganha tempo, na verdade, né? E se ele estiver dentro do padrão, estiver dando o acasalamento certo dos dentes e não dá a profundidade do pinhão, estiver dentro do limite já da quantidade prevista pelo fabricante, ele não vai mexer em nada. Deixa daquele jeito mesmo. Vocês vão ter que mexer muito quando vocês tiverem que trocar coroa e pinhão. Ah, quebrou, desbanguelou, arrancou os dentes. Beleza. O que o cara vai ter que fazer? Vai ter que trocar e aí fazer todos esses cálculos aí certinho, porque senão depois
vira uma roncadeira ou se não aguenta, acaba quebrando, tá? É alguns inconvenientes que a gente tem, por exemplo, se o cara não utilizar isso daí. Aqui vocês estão cientes de onde que saiu essa medida da carcaça. É daqui lá daquele começo que eu falei para vocês. Essa medida aqui, ó. Essa medida aqui que eu tinha primeiro, ó. A medida A, que é essa profundidade, menos a medida B, que é esse cara aqui, ó. E a medida, no caso do alojamento, no caso do diferencial dividido por 2. Então, eu tenho aqui A menos B mais C dividido por 2. Aí eu vou achar lá o valor. Nós não estamos achando os valores aqui porque nós não estamos no diferencial. Se tivesse no diferencial, dava para fazer certinho isso aí para vocês entenderem. Tá? Que, na verdade, seria o cálculo de profundidade do pinhão em relação, ou de projeção do pinhão em relação à coroa. Beleza. Tá. Cheguei aqui, o que eu vou fazer? Ajuste da pré-carga, ó. Pré-carga do rolamento de pinhão. É outro cálculo que eu vou usar. Aonde que eu vou usar esse cara? Eu achei aqui, gente, ó. O camarada achou aqui, ó, esse cálculo que está aqui embaixo. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Onde eu tô sinalizando aqui, ó. Ele achou esse cálculo aqui que é da profundidade. Agora eu preciso achar esse cálculo aqui, ó, que é o da pré-carga, que é esse cara aqui, ó. Que vai entre esse rolamento aqui e esse rolamento. Tá? Se eu aumentar esse cálculo aqui, o que acontece com a pré-carga desse rolamento? Aumentar, no caso, a espessura de cálculo. O que acontece com a pré-carga desse rolamento? Alguém sabe me dizer aí? Diminui ou aumenta? Lucas, Andrade ou Chaz, arrisca aí, vamos ver aqui. Ela aumenta ou diminui se eu aumentar, no caso, a espessura do cálculo? Pode falar sem medo, gente, de errar. Eu acho que ela vai diminuir, né, professor? Vamos ver lá, Lucas. Ó, vamos lá no desenho para nós ver se é isso mesmo. Ó, vamos supor que aqui ele está com 2 milímetros. Tá? Se eu passo isso aqui para 2,20, por exemplo, vai o quê? Afastar esse rolamento desse aqui, não vai afastar? Sim, vai afastar. Se eu afastei, o que acontece? A pré-carga aumenta ou diminui entre os rolamentos? Ah, meu Deus. Se você afastou, ele vai... Nossa, professor. Eu acho que vai diminuir, professor. Vou continuar na minha. Vai diminuir a pré-carga. Você está certo. E se eu, no caso, diminuir o tamanho dele, eu vou aumentar, porque essa restrição que a gente vai empurrando um rolamento de encontro ao outro, vai aumentando a pré-carga. O que é a pré-carga, gente? É a dificuldade que esse pinhão aqui tem em girar. Tá? Só que aí você fala assim, mas professor, como é que eu vou ter dificuldade em girar? Mas o troço vive rodando lá, tem que rodar. Mas o problema não é esse, gente. É assim. Esse rolamento aqui, se ele tiver folgado aqui, esse cara vai trabalhar centrado aqui, esse eixo aqui vai trabalhar no alinhamento certinho aí, um em relação ao outro. Então, quando ele forçar aqui na coroa, ele vai forçar numa posição, força esse aqui, e esse eixo vai começar fazendo isso aqui, ó. Vai jogar de um lado para o outro. O que vai acontecer com o engrenamento de dente aqui, do pinhão e da coroa? Vai começar a desgastar irregular. Então, se vocês pegarem uma caixa, ou pegar, por exemplo, um diferencial, e eu não montar com as pré-cargas, vocês vão ver que em pouco tempo começa a roncar, dar barulho ou danificar a caixa, por quê? Os rolamentos estão trabalhando fora de centro. Eles estão trabalhando, no caso, uma posição e outra. Ou ele fica variando, por causa que ele está sem pré-carga. Quando eu dou a pré-carga, é como se eu estivesse apertando essa carcaça do rolamento cônico aqui, um de encontro ao outro. Empurrei um de encontro ao outro, o que vai acontecer? Ele não muda.
Se vocês pegarem aqui, ó, o que está aqui? Esse rolamento de baixo aqui, ele é fixo, porque ele vai estar, a capa vai estar fixa na carcaça. Só que, o que acontece? Aquilo que eu falei para o Thiago lá, se eu aumentar esse aqui, o que vai acontecer? Vai folgar. Se eu diminuir, vai diminuir por quê? A capa desse cara aqui também encostado também na carcaça. Só que quando eu aperto o diferencial, esse eixo aqui, ele vai, no caso, prender, vai empurrar um rolamento de encontro ao outro. Tá? Então, se eu tirar calço, eu aperto mais. Se eu pôr calço, eu afasto mais. Então, se eu colocar calço, ele vai estar diminuindo a pré-carga, e se eu estiver tirando, eu vou estar aumentando a pré-carga. Tá? Então, a dificuldade de fazer o rolamento. Aqui, existe duas formas que a gente pode regular isso. Tá? Eu posso chegar aqui na ponta desse pinhão aqui, enrolar um cordão, enrola um cordão. Vocês conhecem aquela balança de ferreiro? Ou de feira, aquela uma que o cara pendurava lá e via, no caso, o quanto que estava dando o pezinho lá, que era a medida padrão lá. Sim. Então, o cara pega um cordão e faz assim. Ele começa a girar. Ele não pode pegar na hora que ele está na inércia. Quando ele começou a girar, até 1 metro, você vai vendo quanto que ele vai ter de resistência para girar. Tá? E aí você vai estar determinando qual que é a pré-carga daquele rolamento. A única forma que eu tenho aqui de fazer isso é diminuindo e aumentando a espessura desse cara aqui. Tá? Fora isso aqui, gente, depois que eu determinei isso aqui, tá determinado, eu posso dar o torque que eu quiser nessa porca de fixação aqui, que ela não vai mudar a posição no caso do pinhão, porque ele já está no final de curso aqui, no final de curso aqui. Então, ele não altera, no caso, esse aperto que vai dar um de encontro ao outro. A não ser que tenha esmagamento, no caso, desse calço. Que, na verdade, ele é de aço, muito difícil ele acontecer isso. Tá? Aí, gente, existe outra forma, o seguinte, o cara chega aqui, encaixa no pinhão, ou na própria cabeça do pinhão aqui, ó, uma ferramenta, e aí vocês vão pegar um torquímetro daquele de relógio, e vai lá e verifica qual que é a pré-carga que eu tenho, quanto que ele vai, no caso, de resistência até ele começar a girar. Você vai ver que quando você força aqui, o torquímetro, no caso de relógio, tem que ser um de baixa, no caso, torque, vocês vão ver que ele começa a mudar. Vai ter que estar tantas gramas, 1 quilo, 800 gramas para poder começar a girar. Primeiro, vocês fazem todos esses testes sem coroa, sem nada, só o pinhão no lugar. Tá? O correto é isso. Vamos lá, para frente, para vocês entenderem. Aqui ele está falando, ó, monte, no caso, o rolamento cônico no pinhão, na ferramenta novamente, sem o espaçador fixo. Efetue a medida da face superior da ferramenta até a ponta do parafuso. 14,4 milímetros. Então, ele mediu aqui com... Pode ser o paquímetro de profundidade, ou pode ser um paquímetro, no caso, universal, pode ser um micrômetro de profundidade, aí depende do que vocês estão usando. Eu estou medindo aqui a medida, no caso, 1 aqui, que vocês estão vendo aqui, ó. Medida 1. Beleza? O que eu vou ter aqui? Monte os rolamentos cônicos no pinhão, no caso, na ferramenta fora lá da carcaça, ó. Especial utilizando espaçador fixo, que é esse cara aqui. Faça a medida da face superior da ferramenta até a ponta, no caso, do parafuso. Então, uso novamente a ferramenta, verifico ali, ó, medida 2. Exemplo, 10,8. O primeiro que eu achei, quanto que era? 14,4. Esse outro aqui, 10,8. Tá? Duas medidas, 14,4 e 10,8. O que eu vou fazer? Calcule a espessura do calço. Medida 1 menos a medida 2. Quanto que deu aqui, ó? 14,4 menos 10,8. Que medida que deu do calço? 3 milímetros e 60. Professor, não tenho calço de 3 milímetros e 60. Eu tenho 3 calços de 1,20. Então, coloca 3 calços de 1,20. Ah, eu tenho, no caso, 3 calços de 1, tá? E tenho que colocar um de 50 e mais um de 10. Sempre vocês vão colocar o mais fino onde ele não tem interferência. Então, eu coloco ele no meio para não dar deformação. Tá?
Mas geralmente quando se trata desse cara aqui, vocês vão ver que já existe. Então aqui, ó, tá aqui a balança que eu falei para vocês, que é de ferreiro. O que o cara fez? Amarrou um cordonel aqui, ó. Monte os rolamentos determinados acima com o espaçador na carcaça agora, tá? Aperte a porca de fixação do pinhão. Olha a pancada que foi lá. Quanto que foi ali, ó, o torque de aperto ali? 30 kg de aperto. 30 kg de aperto para soltar isso depois vai dar um trabalho, tá? E aí eu vou conferir, no caso, a pré-carga. Com o dinamômetro, verifique a força de giro do pinhão sem o diferencial, que deverá ser de 3,4 kg-força. Não obter um valor próximo do recomendado, acrescente ou retire cálcio, até achar a pré-carga recomendada. Então, o que é acrescente ou tire cálcio? Eu posso pôr lá 3,50, eu posso colocar 3,70, então eu vou fazendo variação. Aí eu tenho que ir lá na boqueta ou lá onde eu faço manutenção, ver se tem esses cálcios disponíveis. Tá? Geralmente na boqueta é que está vendendo as peças novas. Você vai lá e fala assim, ó, eu preciso de um cálcio tal. O cara vai vender para você lá e você vai acrescentar e vai pôr uma peçazinha nova lá no conjunto, que é um cálcio de ajustagem. Tá? Minha mãe tá perguntando se tem crédito no... Só um minuto, gente. Pessoal, vocês viram como é que é simples o negócio? A gente tendo as ferramentas em mãos, não é um negócio, um bicho de 7 cabeças, tá? Então, tem muita gente que acha, porque vai dar muito trabalho, que isso e aquilo. O cara que está acostumado a fazer isso aqui, ele faz isso. E se vocês tiverem com dificuldade, nunca fiz, vou ter que fazer a primeira vez. Vocês vão lá na New, qual que é o... Como é que vocês veem online lá os manual? No Etim? É isso, Lucas? Se eu não me engano, é isso mesmo, senhor. É Etim, né? É. E lá na Case, Adalto, o que é? Mesma coisa, professor. Tem o Etim lá. Tem o Etim também? Aham. Tá lá. Jordane, lá na massa aí, vocês veem como... Lá na MAG a gente vê... Você tá falando do manual online, né? Do manual em si. Mas normalmente... Vocês têm escrito ou tem, no caso, literatura online também? Na verdade, até agora eu só vi usarem mesmo o escrito, sabe? Por causa que é mais trator antigo que chega a transmissão. Sim. A parte de transmissão. E isso é o que mais tem lá. Mas eu também já vi eles, tipo, mostrando, assim, o manual pelo celular também. E qual que é a plataforma que vocês estão usando lá hoje? Você Ó, lembra? Hã? É algum aplicativo da Aquila. Eu esqueci qual que é o segundo nome dele. É que tem o Mão na Roda. O Natan. Natan tá aí, Natan? Tá escutando, não? Não, mas eu também já vi no Aquila, já, professor. Da Aco mesmo? Uhum. Porque o Mão na Roda, ele só traz configuração de trator, né? Não traz as ajustagens da parte mecânica, né? Exatamente. Mas pra você ter noção, até dos Dyna tem o manual escrito. Tá. Eu acho que é mais por causa do mecânico antigo, né, Cris? Sei. Mas até do Dyna eu já vi eles trazendo o manual escrito. Allian, vocês têm alguma coisa assim, digital lá na LS ou não?
Ou é manual também? Escutou. Bom, gente, o jeito mais fácil, se vocês nunca fizeram, esses que têm agora via celular, via, no caso, Note, que o pessoal leva aí ou baixa lá para o cara ver, é mais fácil e mais rápido o cara tá procurando. Porque às vezes você vai pegar um que é em papel, o mecânico tá lá com a mão cheia de óleo, isso e aquilo, é meio complicadinho, né? Então, mas façam uso, porque daí vocês fazem da melhor maneira possível, gente. Não vai ter dificuldade no caso de estar fazendo isso daí, tá? O processo, vocês viram aí que não é um negócio assim, bicho 7K, não é um cálculo que assim astronômico, é você marcar as posições onde você está fazendo as medidas e, no caso, depois só jogar nas formulazinhas pequenas, tá? Aqui, ó, nós temos mais um ajuste que é feito agora do quê? Ajuste da folga entre dentes, no caso da planetária e satélite. O que é essa folga entre dentes? Ó, na verdade, ele mostra aqui. Ele tem os calços, por exemplo, que são colocados na planetária, tá? Calços de ajuste entre dentes da folga da satélite planetária. E a gente tem, no caso, os calços que também, ou a ajustagem que é feita entre coroa e pinhão, tá? Nesse caso aqui, como é que eu vou regular esse cara aqui, ó? Esses calços que ele está mostrando aqui, eu também tenho sobressalente. Então, vai existir com medidas diferentes, por quê? Vai desgastando com o tempo, porque isso aqui fica rodando em cima da carcaça, desgasta o calço ou desgasta a carcaça. Então, o que vai ter? Eu vou ter que fazer uma substituição, porque senão daqui a pouco vai roçar isso aqui ou vai gerar ruído dentro, no caso da caixa, do diferencial. Então, eu acabo substituindo esses calços que tem laterais. Aí o camarada mostra aqui, ó. Instala o relógio comparador, tá? No conjunto de engrenagem planetária, registre a folga entre os conjuntos planetários e alojamento diferencial para dois lados. Para os dois lados, né? A folga recomendada entre dentes deve ser de aproximadamente 25 centésimos, tá? Para ajustar, adicione calços para diminuir a folga e retire calços para aumentar. Então, é mais fácil vocês terem que, no caso, acrescentar do que tirar. Difícil é pegar um conjunto que está, no caso, preso isso aí, tá? Também é outro caso que dá para, no caso, ser feito aqui. Se você tiver que diminuir, tem muita gente que lixa esse cara. Ou manda facear, tornear, alguma coisa. Só que para prender isso aqui na placa do torno é complicado, porque a espessura, no caso do calço, é muito fina. O Zé, não sei como é que... O Zé Jordani tem algum jeito lá de retificar alguma coisa assim? Ou os caras dão um jeito de prender mesmo? Na placa do torno. Professor, lá o clone ele consegue dar uma faceada sempre. Ah, tá. Clone consegue. Dá um jeito de prender na placa. 26 anos fazendo a mesma coisa, né, professor? É o mínimo. Bom, então tá certo. Lá na Case vocês não tem torneiro, né, Adalto? Não, professor, não tem, não. Acho que na Nil também não tem. Mas ele não, ele tem o Ítalo, ele já foi, mas ele não mexe com torno, ele manda pra Não, mas terceira. não tem torno lá. Tem um cara que não. mexe com o torno, mas não tem torno. Pra terceira. Lá na Nil tem, né, Lucas? Tem sim, professor. Só não sei a maneira que ele faz, mas lá tem o torneiro que mexe. Tem, né? Tem. Eu acho que quando tem algum problema, por exemplo, lá na Case, acho que o pessoal acaba mandando ali para a Nil, porque é da mesma empresa, né? Ou na Nil, na outra. Tem um outro torneiro lá que mexe, professor. Não é na Nil, não acho. Ah, não é da Nil? Não. E solda. Solda quem faz? Solda vocês mesmos. Hã? Um terceiro, não é, Danil? Ah, tá. E solda? Solda é o Ítalo. O Ítalo que mexe com solda. Ah, tá. Isso usa bastante, né? Solda. É direto, né? Ele tá soldando e fazendo os negócios lá no oficina.
Uhum. Agora ele tá fazendo um seguro lá que entrou uma pedra numa colheitadeira lá. Vai solda e lixadeira pra caramba lá no negócio. A reforma de colheitadeira, reforma, por exemplo, de implemento, o que usa de solda, o que usa de maçarico, a reviria, né? Um monte. E esse serviço, gente, de ajustagem, isso aqui, ó, é um serviço que é mais duro de vocês pegarem, assim, pegar uma coroa e peão arrebentada. Às vezes acontece, mas é mais difícil. Ou pegar um trator já muito, no caso, já com as horas muito rodado já, pode ser que o cara manda fazer revisão daí. Daí vai ver rolamento, daí o cara vê que tem um rolamento meio ruim, já tá carcasseando, tá começando a ficar brinelado, marcado, daí o cara acaba mandando substituir, né? Aí tem que fazer, no caso, esses cálculos. Mas caso contrário, é as trocas de óleo normal, esse negócio todo, e vai embora, né? E eu acho que o pior ainda é o diferencial traseiro aqui. Acho que dá menos problema. Ou vocês têm pegado muito diferencial problema traseiro lá, do eixo traseiro? Adalto tem pegado alguma coisa com diferencial eixo traseiro lá com problema ou não? Pois é, professor, desde que eu voltei de férias, não. Foi essa semana, então nem peguei, não tive muito contato lá com as coisas, mas não. Não, mas e desse tempo que vocês estão trabalhando lá, tem muito. Ô, Dalton, para de dar desculpa, velho. Você tá quase um ano lá na firma, como que não? Hein, Mustelin? O senhor falou esses dias, viado. Eu falei esses dias, não, ué. Ô, Mustelin, mas aparece muito esse tipo de serviço lá, mexer com o eixo traseiro, a parte do diferencial ou não? Às vezes aparece. Esses tempos apareceu um trator para mexer. Na verdade, quem mexe com essa parte aí é o Gilson. Eu não nem. Ô, Dalton, que é Dalton? Um trator ainda. Vá babar os outros dela. Ô, Mustelin. Oi. Mas é comum dar problema de diferencial ou é mais difícil? Não, é muito mais fácil dar um problema na caixa da fita do que no diferencial. Ah, tá. Mas quando dá, normalmente é um rolamento que vai. E essa parte aí que o cara tá trocando a imagem aí, e assim, já vi mexer e tal. Não foi feito esse procedimento ali, porque normalmente aquele ali ele já tem uma marquinha que, segundo o mecânico, anos de experiência, deu ali e deu certo. A marquinha que eles vão falar é essa folga que nós vamos ver aqui agora na frente, quer ver? Isso. Deixa eu mostrar para você aqui. Aqui, ó, a pré-carga, no caso da coroa e pinhão, tá? Essa pré-carga, o que é? Esse modelo que está mostrando aqui, ele tem um bloqueio, tá? Então, por isso que ele tem essa carcaça um pouco diferenciada. Se ele não tivesse bloqueio, no caso aqui de fricção, ele teria, no caso, uma porca aqui desse lado também de ajuste, tá? Então, o que acontece, ó? Coloque o calço entre o rolamento do lado do bloqueio e, em seguida, a anel trava. Então, ele fica fixo aqui. O único lugar que vai dar pré-carga é do lado oposto à coroa, tá? Então, você vai apertar lá, vai empurrar de encontro aqui e Zé Fini. É desse aqui, fecha nisso aqui e acabou, tá? E aqui, ó, o camarada faz aqui, ó, aplique o torque de 3,9 a 5,9 kg na porca de fixação de pré-carga da coroa. Então, essa porca que vocês estão vendo aqui é o que vai empurrar ela aqui, o rolamento de encontro, tá? E evita, no caso, de ficar com folga no rolamento. Logicamente, gente, aqui já tem que estar dando tudo o torque e aperto, no caso do conjunto, certo, tá? Então, ele está mostrando aqui, essa ferramenta aqui já é exclusiva só para apertar esse cara aqui, ó, essa porca aqui dentada. Instale a balança no pinhão e verifique o torque de giro do conjunto pinhão e coroa, do diferencial. A força de giro recomendada é de 6,4 a 8,4 quilos. Tá? Mesma coisa, se eu não tiver essa balança dinamométrica, eu posso encaixar aí um torquímetro daquele com relógio e fazer a mesma função, tá? O torquímetro é mais preciso que essa balança, para vocês terem ideia. Mas tem que ser um torquímetro daquele de baixo torque, não pode ser um torquímetro lá de 2, 3 quilos que não vai
não vai verificar nada. Então, você vai começar um que vai do 0 até 5 quilos. Então, ele vai medindo ali, vai mostrando para você no relógio até a medida que você quer, tá? E a variação que vocês estão vendo aqui, geralmente é de 200 em 200 gramas. E aqui, o que o Justo acho que falou é isso aqui. O cara fala que ele olha isso aqui, que na verdade é o ajuste da folga entre dentes. Doutor, aquele ali é feito na balança, né, também? Qual? Aquele da side interior. Esse aqui, né? Esse, você fala. Que amarra uma cordinha ali e tal. Isso, dá para fazer na balança e dá fazendo torquímetro. Eles fazem na balança lá. Uhum. Só que a balança, Gilson, só tem que atentar ao seguinte, eu nunca posso fazer, por exemplo, ó, o pinhão está travado, eu puxar, às vezes passa de 8 kg, quando ele está travado. Depois que ele começar a rodar, você tem que ir puxando, ele vai dar quase 1 metro de corda. Daí ele tem que ficar entre 6,4 e 8. Tem que puxar contínuo, né? Não pode ir dando aquele soco, nem nada. Soco não. É bem isso mesmo que você está falando. Você puxa ele contínuo e depois que ele saiu da inércia, porque se for para você tirar ele da inércia, às vezes o torque vai lá em cima, porque ele está travado, né? Então, e o adequado, gente, tem muita gente que na hora que vai fazer isso aqui, na hora da montagem lá, os rolamentos, o cara já dá uma pincelada com o óleo que vai, no caso do diferencial, no rolamento, tá? Que daí eu diminuo, por exemplo, esse atrito seco daí. No caso, ele vai girar com maior facilidade um pouco, tá? Aí tem mais uma coisa aqui, ó. Feito isso aqui, ó, aí vem essa questão que o Gilson falou, ó. O mecânico, geralmente, ele vai por esse cara aqui, ó. Esse aí é feito. Muitas das vezes o cara vai em função disso aqui, que é o quê? A folga entre dente. O que é a folga entre dente? Se eu pegar, gente, ó, apertar o porcalço desse lado da coroa, o que eu faço? Eu empurro a coroa de encontro ao pinhão. Se eu fizer o contrário, apertar essa porca aqui, empurrando a coroa para lá, o que vai acontecer? Eu vou afastar, no caso, a coroa do pinhão, tá? Então, desse lado aqui eu afasto e desse lado aqui eu, no caso, acasalo melhor, tá? E vale lembrar para vocês que a folga tem que estar entre 18 e 23 centésimos. Por que a gente tem que ter folga, gente? Porque o cara, quando estiver funcionando, ele vai ter dilatação, que está aquecido, vai estar forçando e tal. E se ele trabalhar muito enforcado, perto do zero, o que vai acontecer? Ele vai começar a gastar os dentes, tá? E mesmo assim, vocês vão ver que depois de um certo tempo, vocês vão ver que o dente ele vai ficar ainda acasalando, ele vai mostrando um em relação ao outro, tá? Nós não falamos muito desse negócio de dente, mas ele tem que pegar o máximo do dente possível, nem muito profundo e nem muito na ponta. Tem que ser no meio do dente, tá? E quando ele está trabalhando em baixa rotação, ele pega só um pouquinho. Quando você começa a trabalhar com torque mais elevado, que você está pondo implemento lá atrás e forçando, vocês vão ver que ele pega quase o dente inteiro, porque ele começa o esforço e a gente fala que o esforço que ele tem é como se ele estivesse, no caso, esticando e pegando o dente em mais posição que o normal, ele não fica pegando uma posição única. E isso aumenta, no caso, a resistência mecânica desse cara. E vocês estão vendo que esses dentes aqui são helicoidal, ele não é dente, no caso, reto. Se fosse dente reto, não precisava dar pré-carga, tá? Quando é dente helicoidal, todos eles eu tenho que trabalhar com pré-carga. Feito isso, achei, por exemplo, a medida 18 e 23. 18 a 23. Ah, achei 20, professor. Beleza, achou, tá zero, em cima do pedido. O que eu vou fazer? Eu quero saber a pré-carga do rolamento aqui, para ele girar agora. O que eu vou fazer? Se eu der no caso aqui, um castelo desse lado, eu vou dar um castelo desse lado. Ó, se eu apertar um desse lado, que eu vou apertar um desse lado. Mudou a posição da coroa? Não muda. Eu só apertei o quê? Os rolamentos. Um de encontro ao outro. Então, eu estou dando a pré-carga do, no caso, rolamento da coroa. O que é a pré-carga? É ele não ficar com folga lateral. Se ele ficar com folga lateral, também vai, no caso, danificar a coroa e pinhão. Tá? Isso aqui, se vocês pegam um negócio que já veio de fábrica, isso aqui é muito difícil ele dar problema. Aquilo que o falou, dá um problema em rolamento, beleza, o cara vai lá e troca o rolamento, ele mantém, às vezes, a mesma regulagem,
E aqui, ó, o que o cara faz? Ele faz isso aqui e depois ele vai fazer o quê? Ele vai, na verdade, passar batom, graxa com xadrez e vai dividir essa coroa aqui em 4 pontos diferentes. O que é 4 pontos diferentes? Ele vai fazer 4 quadrantes. Então, ele mede em 4 pontos, soma aquilo ali e divide. Aí você vai achar a média de folga entre dentes que tem, no caso, no diferencial inteiro. Vamos supor que no lugar eu achei 18, no outro lugar eu achei 20, no outro lugar eu achei 21, no outro lugar eu achei 18. Eu somo essas 4 medidas, divido por 4, eu achei a média, no caso, que deu de folga no diferencial inteiro. Tá? E outra coisa, quando eu passo o batom, o azul da Prússia, ou se não a graxa lá com xadrez, eu vou ver esse acasalamento entre dentes que a gente fala. O que é o acasalamento entre dentes? É o quanto que está forçando o dente pegar ali a posição que ele vai estar colocando. Geralmente, quando você faz esse teste, como não está tendo esforço, você vai pegar só numa posição, você não vai ver assim, está pegando aqui na mão. Então, eu vou achar mais ou menos o centro ali, tá? E depois que você pôr ele para funcionar, vocês vão ver que, depois de um tempo, vocês abrir para trocar óleo, por exemplo, e tirar aquilo lá, vocês vão ver que a marca, ele dá quase o dente inteirinho, de um lado e do outro. Fica só um pedacinho do lado de dentro e um pedacinho do lado de fora, tá? E se a gente deixar ele muito aberto ou muito fechado, tá? A folga estiver muito estrangulada, ele vai começar a afiar esses dentes. E se ele deixar muito na ponta, uma mandada que você der, por exemplo, no trator, você pode arrancar os dentes tudo. E aí é problemático. Apesar que, hoje eu não sei quanto que tá uma coroa e pinhão do trator, mas dependendo aí, tem caminhão que custa um casal, que a gente chama, que eu falei para vocês de casal, que estava marcado ali atrás, quer ver, ó? Esse número 31.994, na coroa vai ter esse mesmo número, 31.994. É o casal dos dois. Então, se eu pegar outro número, 31.995, já não vai dar certo. Por quê? Esses caras aqui, na hora que eles foram ajustados lá na fábrica, que onde eles foram fabricados, nessa condição, esses dois aqui, o casal, a coroa e pinhão, foi o que menos deu ruído naquela posição, com a pré-carga, tudo naquela condição, a seco, para vocês terem ideia. Eles não colocam nem graxa, mas é o lugar onde que vai ter menos ruído. Tá? Não tem como eu trocar só coroa ou só pinhão. Eu vou ter que trocar os dois, sempre o casalzinho. Eles não se separam. Tá? Eu só vou conseguir trocar esse pinhão e coroa separado se for dente reto, tá? Ou se a coroa não pegasse, no caso desse jeito aqui, cônico. Ele fosse lateral, no caso, da mesma dimensão ali. Então, se ele fosse lateral, que é usado em alguns carros, vocês vão ver que daí eu posso trocar coroa ou pinhão separado. Não os dois ao mesmo tempo. É uma diferença, assim, gritante se a gente for querer fazer um negócio desse. E a mesma coisa, se eu pegar o diferencial que é do eixo traseiro lá também, vocês vão ver que ele é cônico igual a gente está vendo aqui também. Só que a dimensão e a torque que ele gera também é maior, né? Bem maior. Gente, ficou claro isso aqui para vocês ou não? Ou tem dificuldade? Vou passar isso aqui lá para vocês no grupo, tá? E o pessoal que tiver que fazer isso um dia sozinho, tiver que continuar lá trabalhando e vai fazer sozinho e não fez ainda curso, alguma coisa, é só pegar o manual, fazer o que o manual fala, você faz qualquer uma dessas regulagens. Tá? Professor, mas eu peguei um T8, peguei um T7 lá que tem, no caso, bloqueio por fricção, esse negócio. Cara, é a mesma coisa, não vai mudar nada, só vai aumentar o tamanho, no caso do conjunto, em relação ao que vocês estão vendo aí, tá? Então, prestem atenção nisso daí. E se eu falasse isso aqui, mesma coisa que eu estou falando para vocês aqui, se eu pegasse um diferencial de um caminhão, pegasse um diferencial de um carro, que é cônico, se for cônico desse aqui, é a mesma coisa, não muda uma linha. É a projeção do pinhão, que é a profundidade do pinhão em relação à coroa, a folga entre dentes e as pré-cargas, no caso, do rolamento do pinhão e as pré-cargas do rolamento da coroa. Só, mais nada. Fez isso aqui, você regula qualquer diferencial que tenha no mercado. Tá? Tranquilo, gente?
Dúvidas? Beleza, professor. Não, tranquilo. Tranquilo, professor. Valeu. Então tá, joia. Vamos parar por aqui por hoje. Amanhã nós vamos fazer finalizar a nossa semana com a aulazinha de motores para fechar a semana. Tranquilo? Beleza. Então tá, joia, gente. Bom Falou, final de professor. tarde para os senhores aí e se cuidem. Você também, Valeu, professor. professor. Até mais. Valeu, doutor. Até. Falou. Boa tarde. Falou. Falou. Até mais. Acorda aí, Gilson, vagabundo!